Vamos para a nossa leitura anual. Bom dia a todos. Nós temos lido a Bíblia todos os dias, 40 minutos, sequencialmente. Convido vocês a pegarem suas Bíblias, abrirem em Levítico, capítulo de número 22. O celular bugou aqui, não estava logando para fazer live. Problemas tecnológicos, né? Tive que reiniciá-lo, mas tudo certo. Vamos então para mais uma leitura. Convido vocês a orarem, agradecerem ao Senhor pela semana que se inicia e pedindo iluminação para que possamos compreender o que as Sagradas Escrituras nos dizem. Deus, Tu és nosso Criador. Nós pedimos que fale aos nossos corações por intermédio da Sua Palavra. Que Sua Palavra preencha as nossas vidas e guie nosso agir diário. Que nossos pensamentos sejam Seus pensamentos, que nossas ações reflitam as ações que emanam das Sagradas Escrituras. Pedimos a iluminação do Seu Santo Espírito para essa leitura e para essa semana que se inicia. Não nos abandone, continue a nos guardar e nos proteger. É assim que nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então vamos para mais uma leitura. Levítico, capítulo 22. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e seus filhos que tenham muito respeito pelas ofertas sagradas que os israelitas consagrarem a mim, a fim de não desonrarem meu santo nome. Eu sou o Senhor. Dê a eles as seguintes instruções. Nas gerações futuras, se algum de seus descendentes estiver cerimonialmente impuro, ao se aproximar das ofertas sagradas que os israelitas consagrarem ao Senhor, ele será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. Se algum dos descendentes de Arão estiver lepra, ou qualquer tipo de fluxo que o torne cerimonialmente impuro, não comerá das ofertas sagradas, enquanto não for declarado puro. Também se tornará impuro se tocar um cadáver, expelir sêmen, tocar um animal que rasteja pelo chão e seja impuro, ou tocar em alguém que, por qualquer motivo, esteja cerimonialmente impuro. Quem se contaminar de alguma dessas formas ficará impuro até o entardecer. Não comerá das ofertas sagradas enquanto não estiver se banhado com água. Depois do pôr do sol, estará cerimonialmente puro outra vez e poderá comer das ofertas sagradas, pois são seu alimento. Não comerá um animal que morreu de forma natural ou que foi despedaçado por animais selvagens, pois se contaminaria. Eu sou o Senhor. Os sacerdotes obedecerão fielmente às minhas ordens, do contrário serão culpados de pecado e morrerão, pois menosprezaram o que lhe ordenei. Eu sou o Senhor que os santifica. Ninguém de fora da família do sacerdote comerá das ofertas sagradas, nem mesmo os hóspedes e empregados da casa do sacerdote poderão comê-las. Mas se o sacerdote comprar um escravo, esse escravo poderá comer das ofertas sagradas. Se o escravo tiver filhos, eles também poderão comer do seu alimento. Se a filha do sacerdote se casar com alguém que de fora da família sacerdotal, não poderá mais comer das ofertas sagradas. Se contudo ficar viúva ou divorciar-se sem ter filhos para sustentá-la e voltar a morar na casa do pai, como quando era jovem, poderá comer novamente do alimento do pai. Com exceção desses casos, ninguém de fora da família do sacerdote comerá das ofertas sagradas. Se alguém não autorizado comer das ofertas sagradas por engano, pagará ao sacerdote aquilo que comeu, mais 1/5 do valor. Os sacerdotes não contaminarão as ofertas sagradas apresentadas pelos israelitas ao Senhor, permitindo que sejam consumidas por pessoas não autorizadas. Elas se tornariam culpadas e teriam de fazer reparação. Eu sou o Senhor que os santifica. O Senhor também disse a Moisés: dê as seguintes instruções a Arão, seus filhos e todo o povo de Israel. Elas se aplicam tanto a israelitas de nascimento como estrangeiros que vivem entre vocês. Se alguém apresentar ao Senhor o holocausto, seja como cumprimento de um voto ou como uma oferta voluntária, só será aceito se o animal oferecido for um macho sem defeito. Poderá ser um boi, um carneiro, um bode. Não apresente um animal defeituoso, pois o Senhor não aceitará ou aceitará em favor de vocês. Se alguém apresentar ao Senhor uma oferta de paz, seja como cumprimento de um voto ou como oferta voluntária, escolha do gado ou do rebanho um animal perfeito, sem defeito algum. Não ofereça um animal cego, aleijado, ferido ou que tenha um quisto, um ferimento na pele ou cerno. Nunca ofereça nenhum dos animais no altar como ofertas especiais para o Senhor.
Se um boi ou um cordeiro tiver uma perna mais comprida ou mais curta que a outra, poderá ser apresentado como oferta voluntária, mas não como cumprimento de um voto. Se um animal tiver testículos danificados ou for castrado, não poderá ser oferecido ao Senhor. Nunca façam isso em sua própria terra, e não recebam de estrangeiros animais como esses em pagamento, para depois oferecê-los como sacrifício a Deus. Não serão aceitos em seu favor, pois são mutilados ou defeituosos. E o Senhor disse a Moisés: quando nascer um bezerro, cordeiro ou cabrito, ficará 7 dias com a mãe. No 8º dia em diante será aceitável como oferta especial para o Senhor. Não mate a mãe e sua cria no mesmo dia. Seja uma vaca, uma ovelha ou uma cabra, quando levarem uma oferta de gratidão ao Senhor, sacrifiquem-na corretamente para que sejam aceitos. Comam todo animal sacrificado no dia em que for apresentado. Não deixe parte alguma do animal até a manhã seguinte. Eu sou o Senhor. Guardem fielmente meus mandamentos, pondo-os em prática, pois eu sou o Senhor. Não desonrem meu santo nome. Pois demonstrarei minha santidade no meio dos israelitas. Eu sou o Senhor que os santifica. Eu os libertei da terra do Egito para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor. Capítulo 23. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Essas são as festas que o Senhor estabeleceu e que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Vocês têm 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado, no dia de descanso absoluto e de reunião sagrada. Não façam trabalho algum, pois é sábado do Senhor e deve ser guardado onde quer que morarem. Além do sábado, essas são as festas que o Senhor estabeleceu, as reuniões sagradas, que serão celebradas anualmente no devido tempo. A Páscoa do Senhor começa a entardecer do 14º dia do 1º mês. No dia seguinte, o 15º, começa a celebrar a festa dos pães sem fermento. Essa celebração em homenagem ao Senhor continuará por 7 dias. Durante esse tempo, o pão que comerem será preparado sem fermento. No 1º dia da festa, todos suspenderão seus trabalhos habituais e realizarão uma reunião sagrada. Durante 7 dias apresentarão ofertas especiais para o Senhor. No 7º dia, suspenderão novamente seus trabalhos habituais para realizar uma reunião sagrada. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando entrarem na terra que eu lhes dou e começar a primeira colheita, levem ao sacerdote um feixe dos primeiros cereais que colherem. No dia depois do sábado, o sacerdote moverá o feixe para o alto diante do Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Neste mesmo dia, ofereçam um cordeiro de 1 ano, sem defeito, como holocausto para o Senhor. Junto com o sacrifício, apresente uma oferta de cereal de 4 litros de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Será uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Ofereça também 1 litro de vinho como oferta derramada. Esse dia não comam pão algum, um cereal torrado ou fresco, enquanto não apresentarem oferta ao seu Deus. Esta é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração, onde quer que morarem. A partir do dia seguinte, ao sábado, o dia em que levarem o feixe de cereal, a fim de ser movido para o alto como oferta especial, contem 7 semanas completas. Continuem contando até o dia depois do 7º sábado, isto é, 50 dias depois. Então apresente uma oferta de cereal novo para o Senhor. Onde quer que morarem, levem 2 pães que serão movidos para o alto como oferta especial diante do Senhor. Prepare os pães 4 kg de farinha da melhor qualidade e asse com fermento. Serão uma oferta para o Senhor, dos primeiros frutos de sua colheita. Junto com o pão, apresente 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros, como holocausto para o Senhor. Esses holocaustos, junto com as ofertas de cereal e ofertas derramadas, serão uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Em seguida, ofereça um bode como oferta pelo pecado e 2 cordeiros de 1 ano como oferta de paz. O sacerdote levantará os 2 cordeiros como oferta especial para o Senhor, junto com os pães que representam os primeiros frutos de suas colheitas. Essas ofertas, que são santas para o Senhor, pertencem aos sacerdotes. Esse mesmo dia será declarado dia de reunião sagrada, um dia em que não farão nenhum trabalho habitual. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração, onde quer que morarem. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colha espigas nos campos dos campos, e não apanhe aquilo que cair nas mãos dos ceifeiros. Deixe esses grãos para os pobres estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. No 1º dia do 7º mês, tenha um dia de descanso absoluto. Será uma reunião sagrada, uma celebração memorial comemorada com toques de trombeta. Não faça nenhum trabalho habitual nesse dia, mas apresente ofertas especiais para o Senhor. O Senhor disse a Moisés: comemorem o dia de expiação no 10º dia
do mesmo sétimo mês. Celebrem-no como uma reunião sagrada, um dia para se humilharem, e se apresentarem ofertas especiais para o Senhor. Não façam trabalho algum durante todo esse dia, pois é o dia da expiação, no qual se fará expiação em seu favor diante do Senhor, seu Deus. Todos aqueles que se humilharem nesse dia serão eliminados. Que não se humilharem nesse dia serão eliminados no meio do povo. Destruirei aqueles que, dentre vocês, trabalharem algo nesse dia. Não façam trabalho algum. Essa é uma lei permanente para você e deve ser cumprida de geração em geração onde quer que morarem. Será um sábado de descanso absoluto para vocês. Nesse dia deverão se humilhar. O dia de descanso começará ao entardecer do 9º dia do mês e se estenderá até o entardecer do 10º dia. O Senhor também disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Comece a celebrar a festa das cabanas, no 15º dia do 7º mês. Esta festa, em homenagem ao Senhor, durará 7 dias. O primeiro dia da festa será declarado reunião sagrada, no qual não farão nenhum trabalho habitual. Durante 7 dias vocês apresentarão ofertas especiais para o Senhor. No 8º dia haverá outra reunião sagrada, no qual apresentarão ofertas especiais para o Senhor. Será uma ocasião solene e ninguém fará um trabalho habitual. Essas são as festas que o Senhor estabeleceu. Celebrem-nas a cada ano como reuniões sagradas, apresentando para o Senhor. No dia apropriado, ofertas especiais, sacrifícios queimados, ofertas de cereal, sacrifícios e ofertas derramadas, celebrem-na além dos sábados habituais do Senhor. E apresente ofertas além das ofertas pessoais que trazem no cumprimento de votos das ofertas voluntárias para o Senhor. Lembre-se de que esta festa de 7 dias em homenagem ao Senhor, a festa das cabanas, começa no 15º dia do 7º mês. Depois de terem colhido tudo que a terra produziu, celebre a festa do Senhor por 7 dias. O primeiro e o 8º dia da festa serão de descanso absoluto. No primeiro dia recolham galhos das mais belas árvores, folhagens de palmeiras, ramos de árvores verdejantes e de salgueiros, que crescem junto aos riachos. Celebre com alegria diante do Senhor, seu Deus, por 7 dias. Comemorem essa festa em homenagem ao Senhor por 7 dias a cada ano. Essa é uma lei permanente para vocês, deve ser cumprida no 7º mês de geração em geração. Durante 7 dias morarão ao ar livre, em pequenas cabanas. Todos os israelitas de nascimento morarão em cabanas. Desse modo lembrarão a cada nova geração. Perdão. Desse modo lembrarão a cada nova geração de israelitas que eu fiz seus antepassados morarem em cabanas quando os libertei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Assim, Moisés transmitiu aos israelitas as instruções sobre as festas anuais do Senhor. Capítulo 24. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que tragam óleo puro de azeite prensados para a iluminação do candelabro, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. É o candelabro que fica na tenda do encontro, em frente à cortina interna que protege a arca da aliança. Arão manterá as lâmpadas acesas na presença do Senhor a noite toda. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração. Arão e os sacerdotes manterão sempre em ordem na presença do Senhor as lâmpadas do candelabro de ouro puro. Asse 12 pães de farinha da melhor qualidade, usando 4 litros de farinha para cada pão. Coloque os pães diante do Senhor sobre a mesa de ouro puro. E arrume em 2 fileiras, com 6 pães em cada fileira. Coloque um pouco de incenso sobre cada fileira, como oferta memorial, uma oferta especial apresentada ao Senhor. A cada sábado, coloque regularmente diante do Senhor esses pães, como oferta da parte dos israelitas. É uma expressão contínua da aliança sem fim. Os pães pertencerão a Arão e seus descendentes, que o comerão num lugar sagrado, pois são santíssimos. Os sacerdotes terão direito permanente a essa porção das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. Certo dia, um homem, filho de um israelita e de um egípcio, saiu de sua tenda e se envolveu numa briga com um dos israelitas. Durante a briga, o filho do israelita blasfemou o nome como uma maldição. Por isso, foi levado a Moisés para ser julgado. A mãe dele se chamava Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. O homem foi mantido preso até ficar clara a vontade do Senhor a respeito de sua situação. Então o Senhor disse a Moisés: leve o blasfemador para fora do acampamento e diga a todos que ouviram a maldição: coloque as mãos sobre a cabeça dele. Depois a comunidade toda executará por apedrejamento. Diga ao povo de Israel: quem amaldiçoar o seu Deus será castigado por causa do seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor será morto por apedrejamento por toda a comunidade de Israel. Qualquer israelita de nascimento ou estrangeiro entre vocês que blasfemar o nome será morto. Quem tirar a vida de outra pessoa será morto. Quem matar um animal pertencente a outra pessoa
a indenizará como um animal vivo. Quem ferir outra pessoa será tratado de acordo com o ferimento que causou, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Dano que alguém fizer a outra pessoa será feito a ele. Quem matar um animal indenizará seu dono totalmente, mas quem matar uma pessoa será morto. A mesma lei se aplica tanto a israelitas de nascimento como a estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor seu Deus. Depois que Moisés transmitiu todas essas instruções aos israelitas, eles levaram o blasfemador para fora do acampamento e o executaram por apedrejamento. Os israelitas fizeram exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Capítulo de número 25. Quando Moisés estava no Monte Sinai, o Senhor lhe disse dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando entrar na terra que eu lhes dou, a terra deverá observar um sábado para o Senhor a cada 7 anos. Durante 6 anos vocês semearão os campos, podarão vinhedos e farão colheitas, mas no 7º ano a terra terá um ano sabático de descanso absoluto, e é o sábado do Senhor. Durante esse ano não semeiem os campos, nem façam as podas dos vinhedos. Não ceifem o que crescer espontaneamente, nem colham as uvas do vinhedo não podado. A terra terá um ano de descanso absoluto, como o que a terra produzir espontaneamente durante seu descanso. Isso se aplica a vocês, a seus filhos, a seus servos e servas, e também aos trabalhadores contratados e aos residentes temporários que vivem em seu meio. Seus rebanhos e todos os animais selvagens de sua terra também poderão comer o que a terra produzir. Contem 7 anos sabáticos, 7 vezes 7 anos, no total de 49 anos. Então, no dia da expiação do ano seguinte, façam soar por toda a terra um toque longo e alto da trombeta. Consagre esse ano, o 50º ano, como um tempo de proclamar a liberdade por toda a terra para todos os seus habitantes. Será um ano de jubileu para vocês, do qual cada um poderá voltar à terra que pertencia a seus antepassados e regressar a seu próprio clã. O 50º ano será um jubileu para vocês. Esse ano não semearão os campos, nem ceifarão o que crescer espontaneamente, nem colherão as uvas dos vinhedos não podados. Será um ano de jubileu para vocês e deverão mantê-lo santo, como o que a terra produzir espontaneamente. No ano do jubileu, cada um poderá retornar à terra que pertencia a seus antepassados. Quando alguém fizer um acordo com seu próximo para comprar ou vender uma propriedade, não deverá tirar vantagem do outro. Ao comprar um terreno de seu próximo, o preço a ser pago será baseado no número de anos desde o último jubileu. O vendedor estipulará o preço levando em conta os anos que ainda restam de colheitas. Quanto mais colheitas faltarem para o próximo jubileu, mais alto será o preço. Quanto menos anos faltarem, mais baixo será o preço. Afinal, o que ele está vendendo é certo número de colheitas. Mostrem seu temor a Deus, não tirando vantagem um do outro. Eu sou o Senhor, seu Deus. Se quiserem viver seguros na terra, seguem os meus decretos, obedeçam os meus estatutos. Então a terra produzirá colheitas fartas, vocês comerão até se saciarem e viverão em segurança. Talvez vocês se perguntem, como comeremos o 7º ano, uma vez que não temos permissão de semear nem de colher este ano? Podem ter certeza de que no 6º ano eu lhes enviarei minha bênção, de modo que a terra produzirá o suficiente para 3 anos. No 8º ano, quando semearem seus campos, ainda estarão comendo da colheita farta do 6º ano. De fato, ainda estarão comendo essa colheita quando fizerem a nova colheita no 9º ano. A terra jamais será vendida em caráter definitivo, pois ela me pertence. Vocês são apenas estrangeiros, arrendatários que trabalham para mim. Sempre que uma propriedade for negociada, o vendedor deverá ter o direito de comprá-la de volta. Se alguém do seu povo empobrecer e for obrigado a vender parte das terras da família, um parente próximo deverá comprar a propriedade de volta para ele. Se não houver qualquer parente próximo comprar a propriedade, mas a pessoa que a vendeu conseguir dinheiro suficiente para comprá-la de volta, terá o direito de resgatá-la de quem a comprou. Do preço da terra será descontado um valor proporcional ao número de anos até o próximo ano do jubileu. Deste modo, o primeiro dono da propriedade terá condições de retornar à sua terra. Se, contudo, o primeiro dono não tiver condições de comprar de volta a propriedade, ela ficará com o novo dono até o ano do jubileu seguinte. Neste ano, a propriedade será devolvida aos primeiros donos, a fim de que volte à terra de sua família. Quem vender uma casa dentro de uma cidade murada terá por um ano completo o direito de comprá-la de volta. Durante esse ano, o vendedor poderá resgatar a casa. Mas, se não comprar de volta durante esse ano, a venda da casa dentro da cidade murada não poderá ser revertida. A casa se tornará propriedade permanente do comprador. Não será devolvida ao primeiro dono do ano de jubileu. Já uma casa no povoado, num assentamento, sem muros ao redor, será considerada uma propriedade rural.
poderá ser comprada de volta a qualquer momento e será devolvida ao primeiro proprietário no ano do jubileu. Os levitas sempre terão o direito de comprar de volta uma casa que tiverem vendido dentro das cidades reservadas para eles. Qualquer propriedade vendida pelos levitas, ou seja, todas as casas dentro das cidades deles, será devolvida ao ano do jubileu. Afinal, essas casas são as únicas propriedades em todo Israel. As pastagens em volta da cidade dos levitas não serão vendidas, são propriedades permanentes neles. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar, ajudem-o como ajudaria um estrangeiro ou residente temporário e permitam que ele more com vocês. Não cobre juros nem tenham lucro à custa dele. Em vez disso, mostrem seu temor a Deus, permitindo que ele viva como parente com vocês. Lembre-se de não cobrar juros sobre o dinheiro que lhe emprestarem, nem ter lucro com alimentos que lhe venderam. Eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito para lhes dar a terra de Canaã e ser seu Deus. Se alguém do seu povo empobrecer e for obrigado a se vender para vocês, não tratem como escravo. Tratem-no como empregado ou residente temporário que mora com vocês e servirá apenas até o ano do jubileu. Então ele e seus filhos estarão livres e voltarão aos clãs propriedade que pertencia aos seus antepassados. Os israelitas são os meus servos que eu tirei da terra do Egito, de modo que jamais devem ser vendidos como escravos. Mostrem seu temor a Deus, tratando-com sem violência. Vocês poderão comprar escravos e escravas das nações vizinhas. Também poderão comprar os filhos de residentes temporários que moram com vocês, incluindo os que nasceram em sua terra. Poderão considerá-los sua propriedade e deixá-los para seus filhos, como herança permanente. Poderão tratá-los como escravos, mas jamais oprimirão alguém do seu povo. Se algum estrangeiro ou residente temporário enriquecer enquanto vive entre vocês, e se algum do seu povo empobrecer e for obrigado a se vender para esse estrangeiro ou para um membro da família dele, continuará a ter o direito de ser resgatado. Mesmo depois de comprado, poderá ser comprado de volta por um irmão, tio ou primo. Aliás, qualquer parente próximo poderá resgatar. Se prosperar, também poderá resgatar a si mesmo. Negociará o preço de sua liberdade com a pessoa que o comprou. O preço será baseado no número de anos transcorridos desde que foi vendido até o próximo ano do jubileu, ou seja, o equivalente ao custo de um trabalhador contratado por esse período. Se ainda faltarem muitos anos para o jubileu, pagará na devida proporção aquilo que recebeu quando vendeu a si mesmo. Se faltarem apenas poucos anos de ano de jubileu, pagará proporcionalmente aos anos que faltarem. O estrangeiro o tratará como um empregado com contrato anual. Não permita que um estrangeiro trate israelitas com violência. Se algum israelita não tiver sido comprado de volta, será liberto quando chegar o ano de jubileu, ele e seus filhos, pois israelitas me pertencem. São meus servos que eu tirei da terra do Egito, eu, o Senhor, seu Deus. Capítulo 26. Não façam ídolos nem imagens para si, nem levantem sua terra, colunas sagradas ou pedras esculpidas para adorá-las. Eu sou o Senhor seu Deus. Guardem meus sábados e tenham reverência pelo meu santuário. Eu sou o Senhor. Se seguirem os meus decretos e obedecerem diligentemente os meus mandamentos, enviarei as chuvas nas estações próprias. A terra dará suas colheitas e as árvores do campo produzirão seus frutos. A época de debulhar cereais se estenderá até o início das colheitas das uvas e a colheita das uvas até o início do plantio de cereais. Vocês comerão até saciarem e viverão em segurança em suas terras. Eu lhe darei paz na terra e vocês poderão dormir sem medo. Tirarei da terra os animais ferozes e manterei os inimigos afastados do seu território. De fato, vocês perseguirão os seus inimigos e os matarão à espada. 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000. Todos seus inimigos cairão pela sua espada. Olharei para vocês com favor e os tornarei férteis e multiplicarei seu povo, cumprirei minha aliança com vocês. Suas colheitas serão tão fartas que vocês terão de desfazer de cereais velhos a fim de dar espaço à nova safra. Habitarei no meio de vocês e não desprezarei. Andarei em seu meio, serei o seu Deus e vocês serão meu povo. Eu sou o Senhor seu Deus que os tirou da terra do Egito para que não fossem mais escravos. Quebrei o jugo de escravidão que vocês carregavam sobre o pescoço e os fiz andar de cabeça erguida. Mas se vocês não me derem ouvidos, não obedecerem a todos esses mandamentos, e se quebrarem a minha aliança, rejeitando meus decretos, desprezando meus estatutos, recusando-se a cumprir meus mandamentos, eu os castigarei. Trarei sobre vocês terrores repentinos, doenças debilitantes e febres ardentes, que farão seus olhos escurecerem e sua vida definhar. Semearão em vão, pois seus inimigos comerão suas colheitas. Eu me voltarei contra vocês e seus inimigos os derrotarão. Aqueles que odeiam vocês os dominarão e vocês fugirão, mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. E se, apesar disso tudo, vocês continuarem a me desobedecer, eu os castigarei 7 vezes mais por seus pecados. Quebrarei seu forte orgulho ao tornar o céu tão duro quanto o ferro e a terra tão impenetrável quanto o bronze.
Todo o seu trabalho será inútil, pois a terra não dará colheitas e as árvores não produzirão frutos. Se ainda assim continuarem se opondo a mim e se recusarem a me obedecer, causarei desastres 7 vezes piores por causa de seus pecados. Enviarei animais selvagens que tomarão seus filhos de vocês e destruirão seus rebanhos. Sua população se tornará cada vez menor e seus caminhos ficarão desertos. E se vocês não aprenderem a lição e insistirem em se opor a mim, eu mesmo me oporei a vocês e trarei calamidade 7 vezes pior por causa de seus pecados. Trarei contra vocês guerra como maldição da aliança que vocês quebraram. Quando correrem para as cidades em busca de segurança, enviarei uma praga que o destruirá ali, e vocês serão entregues nas mãos de seus inimigos. Destruirei seus mantimentos, de modo que 10 mulheres precisarão de apenas um forno para assar para suas famílias. Racionarão alimento por peso e mesmo tendo que comer, não se saciarão. Se apesar disso, tudo ainda se recusarem a me obedecer e continuarem se opondo a mim, eu me oporei a vocês furiosamente. Eu mesmo castigarei 7 vezes mais por seus pecados. Então vocês comerão carne de seus próprios filhos e filhas. Destruirei seus altares idólatras e derrubarei seus lugares de culto. Amontarei seus cadáveres sobre seus ídolos mortos e os desprezarei por completo. Farei as cidades ficarem desoladas e destruirei seus santuários. Não terei prazer em ofertas que deveriam ser um aroma agradável para mim. Sim, eu mesmo devastarei sua terra, e os inimigos que virão ocupá-lo ficarão horrorizados com aquilo que virem. Eu os espalharei entre as nações e empunharei minha espada contra vocês. A terra ficará desolada, as cidades em ruínas. Então, enquanto ela estiver desolada e vocês estiverem exilados na terra de seus inimigos, a terra desfrutará os anos sabáticos que lhe foram negados. Finalmente ela descansará e desfrutará os sábados que perdeu. Durante todo o tempo em que a terra permanecer em ruínas, desfrutará o descanso que vocês não permitiram que ela tivesse a cada 7 anos quando moravam nela. Quanto àqueles que sobreviverem, eu lhes causarei desespero na terra de seus inimigos. Viverão com tanto medo que até o som de uma folha levada pelo vento os fará fugir. Correrão como se fugisse de uma espada e cairão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Ainda que não haja ninguém atrás dele, tropeçarão uns nos outros como quem foge de uma espada. Não terão força para resistir a seus inimigos, morrerão em nações estrangeiras. A terra de seus inimigos os devorará. Aqueles que sobreviverem definharão nas terras de seus inimigos por causa de seus pecados e dos pecados de seus antepassados. Enfim, porém, meu povo confessará seus pecados e os pecados de seus antepassados, por serem infiéis e se oporem a mim. Quando eu me opuser a eles e eu levar a terra de seus inimigos, seu coração obstinado se humilhará e receberão o castigo de seus pecados. Então me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque, da minha aliança com Abraão, e certamente me lembrarei da terra, pois a terra precisará ser abandonada para desfrutar os anos sabáticos de descanso enquanto permanecer deserta. Por fim, o povo receberá o castigo de seus pecados, pois rejeitaram continuamente meus estatutos, desprezaram meus decretos. Apesar disso tudo, não os rejeitarei completamente, nem os desprezarei. Enquanto estiverem exilados na terra de seus inimigos, não cancelarei minha aliança com eles, exterminando-os, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Em favor deles, eu me lembrarei da antiga aliança que fiz com os seus antepassados, os quais tirei da terra do Egito, diante dos olhos de todas as nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. Esses são os decretos, os estatutos e as instruções que o Senhor estabeleceu entre ele próprio e os israelitas por meio de Moisés no Monte Sinai. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel, capítulo 27. Se alguém fizer um voto especial de dedicar uma pessoa ao Senhor, mediante pagamento do valor dessa pessoa, deve usar a seguinte escala de valores. Um homem de 20 a 60 anos vale 600 gramas de prata, de acordo com o ciclo do santuário. Uma mulher da mesma idade vale 360 gramas de prata. Um rapaz de 5 a 20 anos vale 240 gramas de prata. Uma menina ou moça da mesma idade vale 120 gramas de prata. Um menino de 1 mês a 5 anos vale 60 gramas de prata. Uma menina da mesma idade vale 36 gramas de prata. Um homem de mais de 60 anos vale 180 gramas de prata. Uma mulher da mesma idade vale 120 gramas de prata. Quem deseja fazer o voto, mas não puder pagar a quantidade exigida, levará a pessoa ao sacerdote e ele determinará a quantidade a ser paga, com base nos recursos de quem fez o voto. Se alguém fizer o voto de entregar um animal como oferta para o Senhor, toda oferta ao Senhor será considerada santa. Não trocará e nem substituirá o animal por outro, seja um animal bom por um ruim ou um animal ruim por um bom. Mas, se trocar
um animal por outro, tanto o primeiro como o segundo serão considerados santos. Se o fato for entrega de um animal impuro que não é aceitável como oferta para o Senhor, levará o animal até o sacerdote, e ele determinará o valor, e sua avaliação alta ou baixa será definitiva. Quem desejar comprar de volta o animal pagará o valor estipulado pelo sacerdote, mais um quinto do valor. Se alguém dedicar uma casa ao Senhor, o sacerdote avaliará. Sua avaliação, seja alta ou baixa, será definitiva. Se a pessoa que dedicou a casa quiser comprá-la de volta, pagará o valor estipulado pelo sacerdote, mais um quinto do valor. Deste modo, a casa voltará a ser sua. Se alguém dedicar ao Senhor uma parte de sua propriedade familiar, o valor será determinado de acordo com a quantidade de sementes necessárias para semear. 600 gramas de prata por um campo semeado com 220 litros de sementes de cevada. Se o campo for dedicado ao Senhor no ano do jubileu, será aplicado ao valor total. Mas se o campo for dedicado depois do ano do jubileu, o sacerdote calculará o valor da terra de modo proporcional ao número de colheitas restantes até o próximo ano do jubileu. O valor calculado será reduzido a cada ano que passar. Se a pessoa que dedicou o campo desejar comprá-lo de volta, pagará o valor estipulado pelo sacerdote, mais um quinto do valor. O campo voltará a ser legalmente seu. Se, contudo, não quiser reavê-lo, e ele for vendido a outra pessoa, o campo não poderá mais ser comprado de volta. Quando o campo for liberado no ano do jubileu, será santo, totalmente dedicado ao Senhor, e se tornará propriedade dos sacerdotes. Se alguém dedicar ao Senhor um campo que comprou, mas que não faz parte da sua propriedade familiar, o sacerdote determinará o valor com base no número de colheitas restantes até o próximo ano do jubileu. Nesse mesmo dia, a pessoa entregará o valor do campo como doação sagrada para o Senhor. No ano do jubileu, o campo será devolvido a quem herdeu como propriedade familiar. Todos os pagamentos serão calculados de acordo com o peso do ciclo do santuário, equivalente a 12 gramas. O macho da primeira cria de um animal não poderá ser dedicado ao Senhor, pois a primeira cria de seu gado, de suas ovelhas e de suas cabras já pertence a ele. É possível, porém, comprar de volta a primeira cria de um animal impuro mediante pagamento do valor estipulado pelo sacerdote, mais um quinto do valor. Se o animal não for comprado de volta, o sacerdote venderá pelo valor estipulado. Contudo, qualquer coisa totalmente dedicada ao Senhor, seja uma pessoa, um animal, uma propriedade familiar, jamais será vendido ou comprado de volta. Tudo que é assim consagrado é santíssimo, pertence ao Senhor. Nenhuma pessoa que tenha sido definitivamente marcada para a destruição poderá ser comprada de volta. Deverá ser executada. A 10ª parte dos produtos da terra, sejam cereais do campo ou os frutos das árvores, pertence ao Senhor e deve ser consagrada a Ele. Se você desejar comprar de volta a 10ª parte dos cereais ou frutos pertencentes ao Senhor, pagará o seu valor, mais um quinto do valor. Conte um de cada 10 animais do seu gado e dos seus rebanhos e separe-os para o Senhor, considerando-o santo. Não faça distinção entre animais bons e ruins, nem substitui um pelo outro. Mas se trocar o animal por outro, tanto o primeiro como o seu substituto serão considerados santos e não poderão ser comprados de volta. Esses são os mandamentos que o Senhor deu aos israelitas por meio de Moisés no Monte Sinai. Números capítulo 1. O primeiro dia do segundo mês, no segundo ano desde a saída dos israelitas do Egito, o Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto de Sinai, e disse: realize um censo de toda a comunidade de Israel, de acordo com seus clãs e famílias. Faça uma lista de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra. Você e Arão registrarão soldados com a ajuda do chefe dos clãs de cada uma das tribos. Eles são os chefes de clãs que os ajudarão conforme suas tribos. Da tribo de Ruben, Elisur, filho de Sedeu. Da tribo de Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai. Da tribo de Judá, Nasson, filho de Aminadab. Da tribo de Zacar, Natanael, filho de Zuar. Tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Da tribo de Efraim, filho de José, Elissama, filho de Amiúde. Da tribo de Manassés, filho de José, Gamaliel, filho de Pedassur. Da tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gideon. Da tribo de Dan, Aieser, filho de Amissadai. Da tribo de Aser, Pagiel, filho de Ocrã. Da tribo de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Da tribo de Naphtali, Aira, filho de Ena. Esses são os representantes escolhidos da comunidade, líderes das tribos de seus antepassados, chefes dos clãs de Israel. Assim, Moisés e Arão convocaram
Os líderes nomeados naquele mesmo dia reuniram toda a comunidade, todos foram registrados conforme sua linhagem, de acordo com seus clãs e famílias. Os homens de 20 anos para cima foram registrados um a um, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Desse modo, Moisés registrou seus nomes enquanto estavam no deserto no Sinai, na seguinte ordem. Da tribo de Ruben, o filho mais velho de Jacó, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 46.500. Este é o número da tribo de Ruben. Da tribo de Simeão, os homens de 20 anos para cima, aptos a irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 59.300. Este é o número da tribo de Simeão. Da tribo de Gade, os homens de 20 anos para cima, aptos a irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 45.650. Esse é o número da tribo de Gade. Da tribo de Judá, os homens de 20 anos para cima, aptos a irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 74.600. Este é o número da tribo de Judá. Da tribo de Zacar, os homens de 20 anos para cima, aptos a irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 54.400. Este é o número da tribo de Zacar. Da tribo de Zebulon, os homens de 20 anos para cima, aptos a irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 57.400. Este é o número da tribo de Zebulon. Da tribo de Efraim, filho de José, os homens de 20 anos para cima, aptos a irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 4.500. Este é o número da tribo de Efraim. Da tribo de Manassés, filho de José, os homens de 20 anos para cima, aptos a irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 32.200. Este é o número da tribo de Manassés. Da tribo de Benjamim, os homens de 20 anos para cima, aptos a irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 35.400. Este é o número da tribo de Benjamim. Da tribo de Dan, os homens de 20 anos para cima, aptos a irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 62.700. Este é o número da tribo de Dan. Da tribo de Asser, os homens de 20 anos para cima, aptos a irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 41.500. Este é o número da tribo de Asser. Da tribo de Naphtali, os homens de 20 anos para cima, aptos a irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 53.400. Este é o número da tribo de Naphtali. Moisés, Arão e os 12 líderes de Israel registraram esses homens, todos incluídos na lista de acordo com suas famílias. Todos os homens de Israel de 20 anos para cima, aptos a irem à guerra, foram registrados de acordo com suas famílias. No total, 603.550 homens. Esse total, porém, não inclui os clãs dos levitas, pois o Senhor tinha dito a Moisés: não inclua a tribo de Levi no censo, e não conte seus membros como o restante dos israelitas. Encarregue os levitas de cuidar do tabernáculo da aliança e de toda sua mobília e de todos os seus utensílios. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, cuidarão dele e acamparão a seu redor. Sempre que o tabernáculo tiver de ser transportado, os levitas os desmontarão. Na hora de acampar, eles o armarão novamente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo será executada. Os israelitas acamparão de acordo com suas divisões numa área designada por sua bandeira. Os levitas, por sua vez, acamparão ao redor do tabernáculo da aliança para proteger a comunidade de Israel da ira do Senhor. A responsabilidade dos levitas montar e guardar ao redor do tabernáculo da aliança. Os israelitas fizeram exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Capítulo de número 2. Então o Senhor deu as seguintes instruções a Moisés e Arão. Quando os israelitas acamparem, cada tribo terá sua própria área designada. As divisões das tribos acamparão ao redor de sua bandeira nos 4 lados da tenda do encontro, a certa distância. As divisões da tribo de Judá acamparão na direção de nascer do sol, do lado leste, ao redor de sua bandeira. Nasson, filho de Aminadab, será seu líder. Seu número de soldados registrado é de 74.600. A tribo de Zacar acampará ao lado da tribo de Judá. Natanael, filho de Zuar, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 54.400. A tribo de Zebulon acampará logo em seguida. Eliabe, filho de Elon, será seu líder. Seu número de soldados registrado é de 57.400. O total de soldados no acampamento do lado de Judá é de 186.400. Essas tribos marcharão sempre à frente. As divisões da tribo de Ruben acamparão no lado sul da tenda do encontro, ao redor de sua bandeira.
Elisur, filho de Sedu, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 46.500. A tribo de Simeão acampará ao lado da tribo de Ruben. Selumiel, filho de Zurissadai, será seu líder. Seu número de soldados registrado é de 59.300. A tribo de Gad acampará logo em seguida. Elisaf, filho de Deuel, será seu líder. Seu número de soldados registrado é de 45.650. O total de soldados do acampamento do lado de Ruben é de 151.450. Essas tribos marcharão sempre em segundo lugar. Em seguida, os levitas sairão no meio do acampamento, transportando a tenda do encontro. Todas as tribos marcharão na mesma ordem que acamparem, cada uma em sua posição ao redor de sua bandeira. As divisões da tribo de Efraim acamparão ao lado oeste da tenda do encontro, ao redor de sua bandeira. Elissama, filho de Amiúde, será seu líder. Seu número de soldados registrado é de 40.500. O filho de Manassés acampará ao lado da tribo de Efraim. Gamaliel, filho de Pedassur, será seu líder. Seu número de soldados registrado é de 32.200. A tribo de Benjamim acampará logo em seguida. Abidã, filho de Gideone, será seu líder. Seu número de soldados registrado é de 35.400. O total de soldados no acampamento do lado de Efraim é de 108.100. Essas tribos marcharão sempre em terceiro lugar. As divisões da tribo de Dan acamparão ao lado norte da tenda do encontro, ao redor de sua bandeira. Aiéser, filho de Amissadai, será seu líder. Seu número de soldados registrado é de 62.700. A tribo de Aser acampará ao lado da tribo de Dan. Pagiel, filho de Ocrã, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 41.500. A tribo de Naphtali acampará logo em seguida. Airá, filho de Enã, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 53.400. O total de soldados no acampamento do lado de Dan é de 157.600. Essas tribos sempre marcharão por último e marcharão ao redor de sua respectiva bandeira. Esses são os soldados registrados de acordo com suas famílias. O número de israelitas contados nos acampamentos, segundo suas divisões, totalizou 603.550. Por ordem do Senhor Moisés, os levitas não foram incluídos no registro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor havia ordenado. Cada clã e cada família acampavam e marchavam ao redor de sua bandeira. Somente até aqui, mais uma vez, avançando, quase terminando o Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Que vocês possam acompanhar essa leitura, que vocês possam meditar novamente nela, não se saciem simplesmente de terem lido, que vocês possam depois ir ali e fazer as anotações primordiais. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Tamo junto. Tenha um excelente dia, uma excelente semana. Não esqueça de comentar e compartilhar. Amanhã estaremos juntos aqui, se Deus assim permitir. Beijo no coração. Até amanhã. 5h59.